Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu trago mais uma resenha para o canal e essa resenha é da segunda leitura que eu fiz nesse ano de 2018. É uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, que é do livro Árvore e Folha, do grandiosíssimo Tolkien. Esse livro que eu tenho aqui é a edição mais recente de Árvore e Folha, é do ano passado, de 2017, mas tem algumas edições mais antigas. Tem uma edição bem antiga mesmo, que nem se chamava Árvore e Folha. É o mesmo livro, mas se chamava Sobre os Contos de Fadas. É um livro com uma capa verde, meio dourada assim, é bem bonito também. Enfim, essa edição é da editora Martins Fontes. Esse livro ele foi escrito no ano de 1964, ou por volta desse ano, e era quando Tolkien estava escrevendo o primeiro livro do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Bom, do que se trata esse livro afinal? Esse livro ele é um ensaio sobre os contos de fadas. Então ele é escrito num estilo mais profissional e mais acadêmico, digamos assim. Mas é uma leitura bem fácil e bem prazerosa. Uma leitura muito boa mesmo. E nesse livro o Tolkien vai responder alguns questionamentos. Ele vai falar o que são contos de fadas, qual a origem dos contos de fadas e qual a sua utilidade. Tolkien apresenta um profundo conhecimento e entendimento sobre os contos de fadas, apesar de no início do livro ele ser bastante humilde e dizer que não tem muito domínio na área, mas ele mostra um profundo entendimento sobre as características e os aspectos dos contos de fada. E inclusive enquanto ele faz essa exposição sobre o que são contos de fadas, quais as características, ele vai puxando ganchos sobre contos de fadas clássicos. Então ele fala sobre Alice no País das Maravilhas, inclusive ele fala que Alice não é um conto de fadas, depois eu vou falar um pouco melhor. E ele vai então comentando sobre alguns contos de fadas bem clássicos, sobre alguns autores e contos mesmo. Além disso, Tolkien faz uma defesa sobre para quem é escrito os contos de fadas. Geralmente tem-se a ideia de que os contos de fadas são escritos e feitos para crianças, para um público infantil. Mas o Tolkien não, ele diz que ele defende que os contos de fadas são feitos, na verdade, para todas as idades. Ele fala que contos de fadas são feitos para adultos também. Inclusive, Senhor dos Anéis são contos de fadas escritos para adultos. Por fim, ele fará uma comparação dos mitos com o verdadeiro mito. O verdadeiro conto de fadas, que é aquele conto de fadas que se tornou realidade, que se tornou de fato verdadeiro, que é de fato verdadeiro, que é histórico, que é história com H, que é a história dos evangelhos. Enfim, o que afinal é contos de fadas para o Tolkien? Bom, Tolkien diz que um conto de fadas é aquele que toca ou usa o reino encantado, qualquer que seja seu propósito principal. Sátira, aventura, moralidade, fantasia. Então, para Tolkien, um conto de fadas não é uma história de fadas propriamente dita, né? Uma história repleta de seres mágicos que são denominados como fadas, aqueles seres bem pequenininhos, com asinhas, enfim, as fadas. Mas é uma história repleta de criaturas ou de seres mágicos em sua diversidade, incluindo as fadas. Então, fadas, anões, orcs, elfos, entre outros. Enfim, é um universo repleto de magia que envolve proibições, que envolve satisfação de desejos humanos primordiais. Algo essencial para os contos de fadas, como coloca Tolkien, é que ele seja tratado como verdadeiro. Então, um conto de fadas ele tem que ser escrito como se ele fosse verdadeiro. Um conto de fadas não pode dar-se a entender como se fosse algo fictício ou irreal. Ele tem de ser tratado como se fosse algo verdadeiro, algo histórico. É por isso que Tolkien fala que Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, não é um conto de fadas, porque a história é, na verdade, um sonho da Alice. E isso fica muito claro no próprio conto. Pois bem, uma coisa que é muito interessante na linguagem de Tolkien, digamos assim, que fala nesse livro, que tem tudo a ver com os contos de fadas, é o que ele chama de subcriação. Para quem não sabe, Tolkien era cristão, católico, então ele tinha uma visão de mundo, de que o mundo foi criado por um Deus criador. Então ele tinha essa visão e isso, inclusive, é muito perceptível na própria obra do Senhor dos Anéis e outras obras mais do Tolkien. Então ele tinha essa visão de mundo, por isso que ele fala sobre a subcriação. Para ele, um aspecto que mostra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus,
a imagem e semelhança de um Deus criador, é que nós podemos criar também, de certa forma. Então, uma pessoa, alguém que escreve contos de fadas, que escreve histórias, é um subcriador. Então, para Tolkien, esse aspecto da subcriação é um reflexo de Deus na humanidade. Nós só podemos criar porque nós somos feitos por um ser criador. Na página 54 do livro, o Tolkien fala o seguinte: a fantasia continua sendo um direito humano. Fazemos em nossa medida e a nosso modo derivativo, porque somos feitos, e não apenas feitos, mas feitos à imagem e semelhança de um criador. Então, um criador de histórias é um subcriador, e um bom subcriador, ele cria um mundo secundário de modo que o leitor possa entrar definitivamente nesse mundo secundário, excrescendo do mundo primário, que seria o mundo em que nós estamos, o mundo que nós vemos e enxergamos. Então, um bom subcriador é capaz de levar o leitor a adentrar neste mundo que ele criou, que possui leis e especificidades. Bom, mais para frente do livro, o Tolkien vai falar sobre 3 características, 3 aspectos presentes nos contos de fadas, que é a recuperação, o escape e o consolo. A recuperação seria recuperar a beleza das coisas que se tornaram triviais para nós. Então, os contos de fadas têm esse aspecto, têm esse poder de restaurar, de recuperar a beleza das coisas, que são naturais e que para nós se tornaram triviais. Então, seria se admirar e se surpreender com as coisas simples da vida. Tolkien diz que recuperação é ver as coisas como devemos ou deveríamos vê-las. Então é a retomada da beleza da vida, digamos assim. Isso me lembra muito o que Chesterton disse em Ortodoxia, nesse livro incrível, se você não leu, leia, por favor. No capítulo em que ele fala sobre a Terra dos Elfos. A ética da Terra dos Elfos, o 3º capítulo. Ele diz: esses contos, se referindo aos contos de fadas, nos dizem que as maçãs são douradas unicamente para relembrarem o esquecido momento em que verificamos serem elas verdes. Um outro aspecto é o escape. Tolkien diz que os contos de fadas trabalham com metáforas, e é evidente isso, e essas metáforas elas não negam os traços da realidade, traços que são sofrimento, que são coisas ruins. Só que os contos de fadas sempre nos apresentam soluções para essas coisas catastróficas. Então, o escape seria a superação de problemas, seria a solução e a esperança para os problemas que se evidenciam. Então, o escape seria a solução e a esperança. Cara, eu tô olhando aqui pela janela porque tá chovendo muito e eu não sei se tá escuro. E por fim, o 3º aspecto é o consolo, que nada mais é que o consolo do final feliz. É o final feliz, a alegria da história, do final da história. Tolkien ele fala num termo que é a eucatástrofe. Essa é uma palavra que Tolkien criou, que seria essa mudança repentina na história, de um final feliz. Então, toda a história teria uma catástrofe, digamos assim, e no final teria a eucatástrofe, que é a virada repentina, uma virada alegre, uma virada feliz, né? O final feliz. Então, está muito relacionado também com o escape. Então, a eucatástrofe é a virada repentina da catástrofe e é algo presente nos contos de fadas. Isso é algo que caracteriza um conto de fadas. E por fim, né, Tolkien vai falar um pouco, algumas poucas páginas, acho que são 3 páginas, em que ele fala sobre os evangelhos, em que ele fala sobre a história de Jesus Cristo, a história do cristianismo, que seria o mito verdadeiro. Então, pela primeira vez, o mito casa com o fato, casa com a história. Tolkien diz que os evangelhos contêm um conto de fadas, ou uma história do tipo maior que engloba toda a essência dos contos de fadas. Então, os evangelhos narram uma história que começa e termina em alegria, que é a encarnação, o nascimento e a ressurreição. Seria a verdadeira eucatástrofe. Então, é a lenda e a história se encontrando e se fundindo. Nessa parte, o Tolkien também diz que o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Então, essa seria a primeira parte do livro, que trata dos contos de fadas, que é a maior parte do livro. Mas também tem outra parte, que seria a segunda parte, que fala sobre o conto que faz uma alegoria à vida de Tolkien, que é o conto chamado Folha de Migalha. Esse
Esse conto que trata aqui no final deste livro, ele é uma alegoria à vida de Tolkien. E quem conhece mais da vida de Tolkien, quem conhece a história da vida dele, vai poder compreender muito bem, ou talvez não muito bem, mas vai conseguir compreender e relacionar com a vida dele lendo esse conto, que é um conto bem curtinho, possui 20 páginas, mas é um conto bem interessante, muito bem escrito, obviamente, Tolkien, né? É um conto muito legal, muito bacana, que também está neste livro. Então é disso que trata esse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro se vocês se interessam por este assunto de contos de fadas e principalmente se você gosta muito de Tolkien, leia esse livro. E em relação a isso, o padre Paulo Ricardo está fazendo um curso sobre a obra Senhor dos Anéis. Ele publicou uma aula sobre o conto de Silmarillion, do Tolkien, onde ele faz uma interpretação breve desse conto e ele fala um pouco sobre como compreender Tolkien. Então ele vai se aprofundar mais ao longo do curso sobre o Senhor dos Anéis especificamente, mas essa aula é muito boa assistir quando foi transmitida. E nossa, fala muito bem sobre essa questão de como o Tolkien via o mito, os contos de fadas. E é importante compreender que ele era católico para compreender as histórias que ele criou. Então é isso. E está dando trovoada aqui, eu preciso terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e indicação desse livro de hoje. Se você tiver interesse em adquirir o livro, eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição um link em que você pode acessar e adquiri-lo. Então é isso, até a próxima. Tchau!